Olá, gente, tudo bem? Nós iremos conversar hoje sobre prevenção de quedas, né? E os tipos de acidentes aí que pode ser acometido aí pelo idoso, tá bom? Então, quando a gente fala de prevenção de quedas, a gente tem que ter alguns cuidados, né, relacionados aí ao idoso, porque além do processo das modificações fisiológicas, né, e físicas, existentes aí no idoso, também tem os riscos ambientais, né, que são, né, própria moradia, às vezes na rua, né, em casa, e isso pode causar alguns traumas, né, e alguns hematomas, né, nessa pessoa, até mesmo algumas imobilidades, tá bom? Então, toda vez que eles sofrem algum tipo de dano, eles têm medo e essa mobilidade acaba diminuindo. Quais são as principais causas? Quando a gente fala de causas intrínsecas, estamos falando do próprio processo do envelhecimento, tá bom? Alterações que vai ocorrer por causa do processo do envelhecimento. Então, as doenças de Parkinson, as doenças de Alzheimer, a osteoartrose, osteoporose, tudo isso pode ser fatores intrínsecos. E temos também os fatores extrínsecos, né? Que seriam os riscos ambientais, né? Então, que pode acontecer tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da casa, tá? Então, uso de tapetes, né? Chinelos que derrapa, essas coisas. Então, quais são os fatores de risco, né, que pode causar queda no ambiente? Então, tapetes, pisos escorregadios, né, com água ou muito encerados, móveis instáveis, né, que às vezes ele vai se apoiar e o móvel anda, né, então isso é risco de queda. Cadeiras de balanço, tá? Camas, sofás muito baixo, chinelos e sapatos com solados que escorregam, ambiente com objetos espalhados, né, que possa tropeçar, ambiente com pouca luz e expor, né, as situações de risco, né, vai molhar a planta, vai correr atrás do gato, né, vai, como se diz, subir na escada, tudo isso são fatores que pode ocorrer. Também por diminuição da visão e da audição também, tá bom? Então, um dos primeiros passos, né, a gente vai orientar o paciente a usar óculos quando for necessário, sempre que levantar da cama, esperar alguns minutos, tá? Porque senão ele pode ter aquela pressão ortostática que a gente fala, né, que é a pressão cai quando a gente levanta muito rápido. Deixar próximo e visível telefones úteis, né, como filhos, bombeiros, familiares, né, e ter por perto sempre uma campainha, tá? Ou sino para chamar a ajuda do cuidador ou familiar quando necessário. Na cama perto da minha mãe, né, vocês sabem muito bem que minha mãe tem 78 anos. Então tem aquelas campainhas de presença, né? Sabe aquelas campainhas sem fio, que é a tomada e uma campainha? Então tem uma no meu quarto e tem uma no quarto da Júlia. E aí a minha mãe aperta caso seja necessário, né? Deixei uma no banheiro e adaptei todo o banheiro para que ela conseguisse se movimentar aqui em casa, tá bom? Então, o que que a gente vai ajustar, né? A gente precisa ajustar o ambiente para esse idoso. Então, retirar fios soltos, objetos espalhados no chão, né? Tapetes, equipar escadas e rampas com antiderrapante, né? Instalar corrimões, camas e poltronas com altura adequada, uma boa iluminação, né? Pôr um abajur, utilizar armários e prateleiras com alturas mais próximas, né? Não utilizar recipientes de alimentos para guardar produtos químicos, tá? Porque eles podem se confundir e acabar bebendo. E utilizar tabela de controle de medicamentos para evitar que ele tome aí as medicações várias vezes durante o dia. Então, no banheiro, né, a gente pede para instalar um sóculo. Esse sóculo, gente, que a gente fala aí, o que tem na imagem, é um degrau que eles colocam debaixo do assento, tá? Debaixo do vaso sanitário, nem do assento, debaixo do vaso sanitário, eles fazem um degrau, mais ou menos de 40 de 0,40, alguma coisa assim,
para poder aumentar um pouquinho mais o vaso. E tem também, caso não consiga, eles têm também um que põe em cima do vaso, que é igual ao assento, tá? Tem as fotinhos aí para vocês verem. Então, tem que estar com barras de apoio no box do banheiro e vaso sanitário, deve estar equipados com barra. Se for necessário, colocar um banco, tá? Todo grudado na parede. Não colocar cadeira de plástico, cortina de plástico, tá? Barras de apoio tem que ser instaladas na pia, tá? Quase todo banheiro, que é o lugar que, assim, sinceramente, é o lugar que eu mais morro de medo de cair, tá? E as barras, eu coloquei aí até nos slides de vocês, os centímetros, quanto de apoio, quantos metros, né? Tem que ser bonitinho. Outros cuidados, a tranca da porta do banheiro deve permitir abertura também pelo lado de fora, tá? No caso de uso de banheiras, nunca encher mais que 1/3 da capacidade e nunca deixar o paciente só. Hoje temos no mercado aí banheiras que abrem a portinha, tem um banquinho, ótimo para quem tem condições financeiras de propiciar isso para o idoso, né? Normalmente os pisos do banheiro são de material escorregadio, né? Então são antiderrapantes, né? Então a gente precisa tomar cuidado. As maçanetas e torneiras devem ser de fácil manuseio, evitando ser arredondadas e lisas, tá? De preferência em uso de alavanca. O uso do chuveiro manual é bastante válido, certos pacientes desfrutam melhor esse momento, tá? E o que a gente tem para fazer com que a pessoa enxergue melhor o ambiente? Então, uma boa iluminação, né? Utilizar cortinas claras e utilizar cores de maneiras a dar contrastes, tá? Então, a gente pede isso. No dormitório, aumentar a altura da cama para facilitar a subida e a descida, adequar grades de segurança na cama. Hoje existe, gente, no mercado umas grades que você embute debaixo do colchão. Então, você embute essa grade, faz que nem um berço, né, na cama do idoso, tá? Serve até para criança também. É umas grades adaptáveis, tá? É bem legal, eu achei bem interessante. Você adapta debaixo do colchão, então pode ser tanto para cama box quanto para cama normal, né? Que tem lá os estrados, tudo dá para você colocar entre o colchão e o estrado, tá? E aí o próprio corpo do paciente ele aperta a grade, então não corre o risco dele cair, tá? Instalar interruptor de luz ao lado da cama, utilizar borracha adesiva no chão, sobre os tapetes, para não removê-lo, e não encerar pisos para que não fiquem escorregadios, tá bom? Para facilitar na ajuda noturna, telefone sem fio quando puder, campainha ou sininho do lado da cama, redistribuir as roupas nos armários, colocando as mais utilizadas na altura dos olhos, né, para visualização, e usar um relógio com números grandes. O que eu falei para vocês, né, em relação a cuidar de tudo que é do idoso, então isso é responsabilidade de vocês. Vocês podem, no momento que vocês estão lá sem fazer nada, que o idoso está dormindo, está descansando, você pode organizar tudo isso, tá? Você pode, de alguma maneira, organizar as roupas, ver o que mais ele utiliza, mais o que ele não utiliza, né? Providenciar, né, com a família uma campainha. Tudo isso vocês que vão ter que falar para a família, porque a família vai ter que se adaptar, tá bom? Cuidados na cozinha, né? Ajustar a altura dos armários. Se for possível, então desça as coisas que mais eles utilizam, tá? Adequar a iluminação usando cores para dar contraste. Usar torneiras fáceis de abrir e fechar, né? De preferência a gente pede alavanca. Na sala, no sofá, colocar uma tábua embaixo da almofada ou travesseiro para elevar a altura do assento, tá? Para não ficar muito baixo. Cadeiras com braços para apoio, tá? Ao levantar. Evitar cadeiras de balanço, né? Porque o paciente, quando ele vai levantar, ele perde o equilíbrio. Redistribuir os móveis no espaço de maneira a permitir a circulação livre, tá? Evitar móveis de vidro, porque o idoso, ele tende assim, né? Toda vez que ele passa mal, ele tende a cair, ele vai se apoiar. E aí, dependendo de onde ele apoia, se o móvel anda ou se é de vidro, vai quebrar. E aí vai causar mais danos ainda para esse paciente, tá bom? Embutir os fios, né? E usar interruptores com cores que contrastem com a parede, para visualizar
para conseguir melhor visualização. Os degraus, né, usar as rampas quando possível, instalar corrimão dos dois lados, iluminar bem os degraus e identificar a borda dos degraus com uma faixa amarela antiderrapante. Isso fica a critério do pessoal da casa, tá? Não necessariamente precisa ser amarelo. Ao realizar tarefas domésticas, a pessoa idosa deve usar bancos para sentar-se ao lavar ou passar a roupa, ter um bom acesso à lavanderia, ter uma boa iluminação, né, ter acesso fácil aos produtos de limpeza, bem identificados lá, o que é o que. E em caso de muita dificuldade, outra pessoa que não é idosa deve realizar o serviço, tá? Cuidados que devem ser tomados pelas pessoas idosas nas ruas e locais públicos. Usar sapatos bem adaptados, evitar sandálias ou chinelos, que eles tropeçam demais, né? Tem sempre no bolso, na carteira, uns contatos de emergência, né? Com nome, telefone, endereço. Evitar as calçadas irregulares. Hoje vocês sabem que é lei, né? A calçada tá bem amparada, tá? Evitar andar no meio das ruas, tá? Também ter sempre em mãos aí o tipo sanguíneo, os medicamentos que faz uso, se é alérgico, tá? Se tem alguma doença, só atravessar na faixa de pedestre com o sinal fechado, ao fazer sinal pro ônibus pedir ajuda, tá bom? No calor usar roupas leves, tá? E tentar sempre em mãos garrafas de água para hidratar, porque o idoso se desidrata muito rápido. E alguns cuidados aí, né? Tudo que é perigoso, vocês devem guardar de uma forma organizada, né? Então, todas as soluções, medicações e produtos tóxicos devem ser removidos e guardados em lugares seguros e trancados. É como se vocês realmente estivessem trabalhando com criança. Tesouras, lâminas de barbear, lixas metálicas devem ser removidos sem concessões, tá? Pílulas e objetos pequenos, brilhantes e coloridos são uma verdadeira tentação que sejam colocados na boca. Todos os aparelhos elétricos, né, devem ser removidos como fios e extensões. Os objetos de uso pessoal e de higiene devem ser somente atender às necessidades básicas elementares. Então não precisa ter uma penteadeira aí de produto. É um desodorante, um perfume, né, um creme, um batom, só. Nada mais além disso, tá bom? Uma toalha, um sabão líquido, tá? Quando a pessoa idosa levantar subitamente da cama para a posição em pé, ela pode ter uma queda brusca da pressão e ela sofrer um acidente. Todas as pessoas devem passar de uma posição para outra gradativamente, não é assim, rápido, é devagar, tá? Deve primeiro sentar, respira, para depois ficar em pé. Toda pessoa idosa que cai deve ser examinada por um médico, tá? Porque às vezes não tem nada e você vai ver, trincou o osso, fraturou o osso, tá? O principal objetivo para prevenir quedas acidentais é manter as pessoas independentes e ativas pelo maior tempo possível. Uso de acessórios de marcha, né, que são as bengalas, andadores, né, devem ser prescritos e orientados toda vez que eles prescrevem o que a gente chama de órtese, tá? Prótese é quando eu encaixo uma perna mecânica, um braço mecânico. Órtese é alguma coisa que o paciente usa para andar, tá? Para se apoiar. Então, bengalas, andadores, muletas, tudo isso são órteses, tá? Prótese é quando eu encaixo. Não tenho a mão, vou lá e tenho uma prótese de mão. Prótese de mama, prótese de perna, prótese de pé. Agora, quando a gente fala de órtese, seria os equipamentos que a gente utiliza aí para poder andar. Então, nesse caso, tem que ter um treinamento também, tá? Não é assim, eu dou a bengala, ele pega e sai e anda. Não, ele tem que ter um treinamento e na maioria das vezes é pelos fisioterapeutas, tá? E aí, promover atividades aí de física, né? De atividade física. Então, vocês fazerem aqueles exercícios que eu coloquei nas aulas anteriores para tentar manter a mobilidade do paciente. Uma coisa que eu queria falar antes de terminar o vídeo seria o seguinte, né? As pessoas hoje estão programando a casa, né? Eu vejo que nem eu passo aqui num bairro próximo aqui da minha casa, da minha residência, umas escadas que tem nem 30 centímetros, né? As escadas é assim, ó.
Se a pessoa engordar, né? E outra, os degraus é desse tamanho assim. Eu gostaria de saber se essa pessoa ela tem pretensão de ficar ali até ela morrer, né? Ou até ela ficar idosa, porque assim, é um crime aquilo. Como que ela vai sair? Como que ela vai ter mobilidade, né, para conseguir sair dessa residência, né? Apartamentos que você entra ou casas que você entra que o banheiro é tão minúsculo que não entra nenhuma pessoa, imagine duas. Aí você gastou lá 50 anos da sua vida, foi a primeira casa que eu comprei, ótimo, perfeito. Porém, esquecem de pensar em tudo isso. Eu acho que é uma coisa que nós temos que refletir. Então, se vocês pensam, né, em ficar em onde vocês moram ou comprarem alguma coisa nova, comecem a pensar dessa maneira, porque às vezes pode até ser que vocês consigam comprar uma casa melhor, uma casa que vocês consigam se adaptar para ter uma terceira idade boa. Mas lembra que vocês estão sofrendo, né? Porque assim, vocês vão ser os cuidadores, né, dessas pessoas. E aí vocês vão movimentar esse paciente como? Vocês vão carregar esse paciente como? Se ele passar mal, como que eu vou carregar ele até o carro? Vou ter que descer ele de degrau em degrau, né? Então as pessoas hoje, né, estão fazendo casas, né? Então, tá barato, tá 30 mil, tá 40 mil, vamos comprar que tá barato. Só que aí não vê questão que eu não sei se futuramente, né, a gente tem condições de comprar uma outra casa melhor quando a gente estiver na terceira idade. Ah, é simples, Pro, coloca no asilo. Não é assim, gente. A gente tem que pensar sempre mais para frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que se vocês pensam em fazer alguma coisa,